Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, por esta palavra, pelo privilégio de a lermos e meditarmos nela, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode pôr bem baixo, Bel, está muito alto. Jesus ressuscitou, não é? E passou 40 dias com os seus discípulos, andando, não é? Passando as últimas coordenadas, e subiu aos céus. Quando ele subiu, ele disse para os seus, não para os seus apóstolos simplesmente, mas para a pequena comunidade que ele já tinha, incluindo os apóstolos. Ele disse: olha, vocês não saiam de Jerusalém, vocês permaneçam aqui até que vocês sejam revestidos de poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vós e vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém até os confins da terra. E então ele subiu aos céus, e daí 10 dias, exatamente 10 dias, estava a igreja reunida, né, orando, 120 pessoas, e aí cumpriu-se a profecia de Joel, né, e a profecia de Jesus, que ele disse que eles aguardassem ali para que recebessem o Espírito Santo. Eles foram empoderados com o Espírito Santo, capacitados a fazerem a obra, e houve aquele evento maravilhoso, não é verdade, onde pousou sobre eles língua como que de fogo, e eles começaram a falar as línguas das demais nações, né? Ali estava gente do mundo inteiro, e eles ficaram perplexos, porque aquele povo era da Galileia, uma região semi-analfabeta, e eles disseram: como é que eles podem falar a nossa língua se eles não sabem falar nem a deles, praticamente? E aí começa a falar as nações que estavam ali, né? Quase todas. Por quê? Porque era a festa de Pentecostes, então vinha todos, os judeus estavam espalhados por toda a face da terra, por causa da diáspora. E então eles ficaram perplexos, dizendo que eles são, nós somos medos, persas, e enfim, foram dizendo. Uns diziam: eles estão embriagados, e os outros ficavam perplexos. E aí Pedro saiu lá fora e pregou aquele sermão, aquele famoso sermão. Antes ele disse: olha, nós não estamos embriagados, sendo de manhã, 9 horas da manhã, nós não estamos embriagados. O que acontece é o cumprimento da profecia, que o profeta Joel disse, que o Espírito Santo seria derramado em todos, e os velhos teriam visão, os jovens profetizariam, enfim. E ele começou um sermão muito duro, dizendo: vocês crucificaram o Filho de Deus, ele veio e vocês mesmos crucificaram. A conclusão é que 3.000 almas se converteram, né, depois daquele sermão. E aí o que acontece? 3.000 mais 120, né, era uma turminha boa. E logo que encerra essa narração, essa narrativa, e aí Lucas passa a dar ou
mostrar uma radiografia de como era a igreja. Talvez alguns meses depois, né, de um versículo para outro aqui, de um capítulo para outro, está no mesmo capítulo, né, ainda no capítulo 2, mas ele mostra como era a igreja, o que a igreja fazia, como era a postura dela, o relacionamento dela, a liturgia, enfim, o que a igreja fazia. Isso é interessante para nós, porque era a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, e é muito bom ser apostólico. É muito bom ter a doutrina dos apóstolos, é necessário de fato, é a base, né, a coluna da igreja. Inclusive na escola dominical eu estava dizendo que a cidade, a Nova Jerusalém, a base dela está lá o nome dos 12 apóstolos, porque eles são a base, as colunas, estão ali nas colunas, nas bases. Então, é importante a gente saber como é que era, e a gente, é bom, é um alívio para a gente, porque é um culto tão simples. Porque a gente vê tanta sofisticação, não é? Aquela organização, aqueles cultos orquestrados, enfim, aqui, agora entra aqui, depois vem ali, e a gente fala, poxa, e nossa igrejinha lá tão modesta. E é exatamente dessa forma, não é? Eles ali comiam seu pão com singeleza de coração, oravam, ouviam os ensinamentos dos apóstolos e cantavam juntos, enfim, algo assim tão simples, né? Tão puro. E sobre essas coisas eu quero falar, né? Sobre esse texto, tirar alguns princípios, voltarmos lá e ver como é que era essa igreja, como é que era esse pessoal, o que eles faziam, baseado no seguinte tema: o dinamismo da igreja primitiva. O dinamismo, porque era uma igreja dinâmica, em todas as áreas, ela era uma igreja dinâmica. Então, por isso, o dinamismo da igreja primitiva. Como vivia essa igreja? Né? Como ela se portava? Em primeiro lugar, é uma igreja que buscava o conhecimento. Ela primava, assim, pelo conhecimento. Olha o versículo 42, o primeiro que nós lemos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseverar é persistir continuamente, e doutrina é ensinamento. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam sempre ali, todos os dias reunidos, né, no templo ali, do lado de fora ali do templo, porque eles não podiam entrar de casa em casa, mas era diário, e eles perseveravam ali nos ensinamentos dos apóstolos. Eles não ficavam só na experiência mística, né? Eles tinham essa preocupação. Inclusive, lá em Bereia, onde Paulo pregou, é mais ou menos assim, lá em Bereia, numa cidadezinha, em Atos 17:11, diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, queridos, é importante de fato a gente primar pelo conhecimento. O conhecimento é importante, desde que ele não seja um conhecimento árido. Ele é uma ferramenta que nós precisamos, e o próprio Senhor, né, nos exorta quando ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E nós, principalmente nos nossos dias, nós precisamos muito do conhecimento da palavra de Deus, principalmente, porque nós estamos em tempo de confusão doutrinária, secularização da igreja, comercialização da fé, explosão de seitas e falsas religiões. Estou dando aqui para vocês algumas razões, alguns motivos porque nós temos que conhecer, gastar tempo na palavra. Perceba que eu vou repetir: nós estamos em tempo de confusão doutrinária. Há uma confusão, uns falam isso, outros falam aquilo, uns agem de uma forma, outros agem de outra, e a palavra continua uma só. Inclusive nós conversando aqui na escola dominical, alguém levantou a questão: puxa, eu fico vendo na televisão, fico preocupado, será que eu não tenho fé o suficiente? Eu vejo tanta coisa grandiosa, ressurreição de mortos, e aquele negócio todo, me pedindo uma posição. E o que eu penso, queridos, é o seguinte: eu me oriento pela palavra. A palavra nunca diz que nós devemos seguir
maravilhas, sinais, mas nós devemos seguir a própria palavra. Não desfazer de ninguém, obviamente, né? Quem sou eu para dizer de onde vem? Mas seguir a palavra, não é experiência. Nós não podemos andar por experiência, mas por palavra. É isso que a palavra nos orienta. Então, uma confusão doutrinária, a secularização da igreja, ou seja, tudo está se tornando secular. Quando a gente fala secular, é as coisas normal do mundo. Então, tá tranquilo, enfim, a pessoa às vezes deixa de vir na igreja naturalmente para fazer qualquer coisa, e sem peso na consciência. É uma secularização, né? Nós citamos outro dia na Inglaterra, que lá já está totalmente igual o secularismo com a igreja, enfim, já perdeu totalmente a essência. Uma coisa, quando é pura, que ela vai se misturando, ela vai perdendo a essência. Então, em certo lugar, a igreja perdeu e está acontecendo isso. A comercialização da fé, não quero comentar sobre isso, né, mas não precisa, a gente fala tanto sobre isso. Eu estou dando motivos para que nós conheçamos. Explosão de seitas e falsas religiões, né, que já estão quase pegando o nosso colarinho, dizendo, olha, vem aqui. Então, a nossa defesa, a nossa arma é o conhecimento da palavra. Lá em Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ainda em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, Oséias, Deus diz por meio de Oséias que o povo dele está sendo destruído por falta de conhecimento, e acusa os sacerdotes, porque os próprios sacerdotes, os líderes, rejeitaram o conhecimento. E se os líderes não se preocupam em primar pelo conhecimento, imagina os seus liderados. Então, é por isso que o conhecimento é importante. Lá em Deuteronômio, ainda 6, versículos 5 e 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E lá em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Então, queridos, o conhecimento era uma característica da igreja primitiva, uma primeira característica. Diz, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Entende? O ministério de Jesus era ensinar. Você já percebeu como é que Jesus gostava de ensinar, usando as suas parábolas? Ele não podia ver um grupo. Ele sentava ali com eles, fosse criança ou adulto, ou mulheres, não importava. Já era um público ali, então ele começava a ensinar, a contar as suas parábolas e a orientar. Inclusive, lá em Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veja que, como o versículo que nós lemos, o texto, a primeira coisa que vem é ensinar, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Na ordem aqui vem ensinando nas sinagogas. Só, queridos, que a igreja primitiva não ficava só no conhecimento. Além do conhecimento, era uma igreja que tinha experiência com o sobrenatural. Entende? Eu não vou pregar aqui um conhecimento árido, sem o Espírito de Deus, sem vida. Esse é o problema, esse é o outro extremo, essa é a outra face da moeda. Olha para vocês ver o versículo 43, 2:40, diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Tendo a base no conhecimento, agora fica tranquilo, né? Deus opera e a gente sabe que é Deus que está operando ali, enfim, de uma forma autêntica, e é maravilhoso. E no livro de Atos, ainda no capítulo 5, nos versículos 15 e 16, diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles.
Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Para você ver como é que casa bem o conhecimento com a unção, com o Espírito, com a bênção de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Escritura e poder de Deus. Se por um lado estamos em tempo de confusão doutrinária, secularização, comercialização da fé e falta do conhecimento da palavra, por outro lado, estamos num tempo de sequidão espiritual. Estamos também sentindo essa sequidão. A gente vê uma aridez, enquanto tem uns aí que está, não é aquela coisa e deixando a gente confuso, o que está acontecendo. Por outro lado, a gente não vê nem nadinha de nada, muito árido. Há uma falta de ânimo, de motivação, de unção, um resfriamento espiritual, né? Que diferença da igreja primitiva que dizia ao paralítico: apruma-te, que orava e o lugar tremia e todos ficavam cheios do Espírito Santo, que podia dizer: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Era um culto, queridos, vivo, onde havia louvor e alegria no Senhor, sem sombra de dúvida. E trazendo para você, para mim, o seu culto tem sido um culto vivo, um culto onde você aprecia o crescimento, o conhecimento, mas também um culto vivo, onde você louva a Deus, onde você sente a presença de Deus, onde você se sente impulsionado a glorificar a Deus, a se alegrar na presença de Deus. Então era uma igreja que primava pelo conhecimento. Era uma igreja que não ficava só no conhecimento árduo, mas tinha experiência com o místico, tinha experiência com o poder de Deus. E ainda era uma igreja que orava, perseveravam na oração. Olha o versículo 42 para você ver. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam na oração. Porque eles perseveravam aqui serve para todas essas ações aqui, olha. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Isso está adicionando, né? Conjunções ligadas por conjunções aditivas, onde vai adicionando. Então, perseveravam na oração. Se você está com a Bíblia aberta em Atos 2, é só você voltar aqui em Atos 1, versículos 13 e 14. Vai dizer uma coisa interessante, porque quando Jesus subiu aos céus, no Monte Olival, eles voltaram. E esse texto, esses versículos aqui, logo após a volta dos discípulos, eles já estavam certamente sentindo que podiam tocar o céu com a mão. Que maravilha, não é? É uma coisa que nós nunca imaginamos. Eles tinham visto Jesus subindo aos céus, olho nu ali, 2 anjos, né, ali presenciando ali, vendo junto com eles, dizendo: o que vocês estão olhando aí, esse Jesus que está subindo, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Então eles vendo Jesus, o céu rasgando, e ele entrando dentro, e agora eles voltam, e olha o que acontece, né, em Atos 1, versículos 13 e 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles voltaram ali e ficaram orando, e ficaram ali como se fosse uma extensão dos céus, entende? Festejando ali, diz que estava todo mundo ali, cita o nome dos apóstolos, né, o nome das mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, diz que eles estavam orando, e assim eles ficaram durante esses 10 dias
aguardando, tanto é que o Espírito não pegou eles de surpresa, diz que estava todo mundo orando ali, é uma coisa fantástica. E imagina quando o Espírito quando eles foram enchidos pelo Espírito Santo, a coisa, e a igreja primitiva era assim, era só festa e poder, e enfim, era uma maravilha. Uma pregação, logo eram 120, essa pregação ungida, abençoada de Pedro, que é diferente de muitos sensacionalistas aí, não é? Eu digo, ainda é uma pregação dura, uma pregação de exortação, né? Mas tinha unção do Espírito Santo. Tanto é para você ter unção numa pregação, não precisa, não é? Certamente Pedro, não dava para ele ficar pulando e falando, olha, vocês são assassinos, vocês mataram o Filho de Deus, enfim, mas ele, foi uma coisa séria, mas tinha o Espírito Santo, tocou no coração, diz que eles compungidos, com corações condoídos, disseram, irmão, o que nós podemos fazer agora? Nós fizemos isso, mas arrependidos, o que nós podemos fazer? E ele disse, vocês creiam então em Jesus e sejam batizados. E eles disseram, é isso que nós queremos fazer. E assim aconteceu, e eles foram batizados e a festa continuou. E aí então ele narra, não é, como é que foi, como é que eles viviam dessa forma, e nós estamos desenvolvendo isso. E aí em Atos 2:42 é que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tendo eles orado, olha Atos 4:31, ainda falando sobre oração. Logo em seguida, uma oração que eles fez, olha o que aconteceu. Eles fizeram essa oração aqui quando Pedro estava na prisão, né, para a libertação de Pedro, e não só a prisão de Pedro tremeu e as portas foram abertas, mas a própria igreja tremeu também. Olha capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como é que foi esse tremor na igreja lá, hein? Ela balançou, foi um terremoto, alguma coisa assim? Eu não sei, diz que a igreja tremeu o lugar onde eles estavam, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. De fato, queridos, se nós quisermos vitória, quisermos ter uma vida cheia da presença do Senhor, nós temos que orar de fato, temos que orar. Você pode observar, os vencedores descritos na Bíblia eram todos perseverantes na oração, todos os vencedores, são muitos os vencedores na Bíblia, você pode dar uma observada na vida deles que vocês vão ver, né? Um exemplo, Elias, Davi, Daniel, Paulo, Moisés, Ezequias, o rei Ezequias, que ia morrer, estava determinado para morrer naquele dia, e o profeta Isaías veio a dizer para ele, e ele chorou, encostado na parede, e clamou a Deus, e Deus poupou a vida dele, e ele disse, olha Senhor, meu Deus, olhe pela minha vida, olhe o meu passado como tem sido, considere o meu passado, a minha vida íntegra. E Deus poupou a vida dele porque ele era um homem de oração. Veja o próprio Jesus, que passava a noite inteira no monte orando, sempre quando ele tinha uma decisão importante, inclusive para escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira orando no monte. Ana, Samuel, seu filho, todas as pessoas que obtiveram grandes vitórias, pessoas vencedoras na Bíblia, eram pessoas de oração, porque sem oração não há vitória. Por isso que a igreja está manquitolando, arrastando de uma perna, a maioria, porque não oram, porque não tem vitória sem oração. E por mais que a gente tente orar, é muito difícil orar, queridos. Devo confessar para vocês. Com certeza é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Deve ser muito bom mesmo orar. Deve ser muito importante. Você tira pelo fato de você não conseguir orar. Deve ser uma coisa muito boa. Deve haver uma luta. Deve ter muitos demônios trabalhando em prol dessa causa para impedir. O inferno inteiro dedicado a impedir a oração, porque é incrível. Às vezes a gente luta assim quase ao vivo e a cores mesmo para poder orar. É porque se orar de fato tem vitória. Trazendo mais uma vez para nós uma aplicação, como tem sido a sua vida de oração, hein? Pergunta que é sempre oportuna.
qualquer momento, né, e pega a gente de cheio. Como tem sido a sua vida de oração, hein? Como tem sido a minha vida de oração? Eu não posso, né, apontar o dedo, eu tenho que me incluir nessa. Como tem sido a nossa vida de oração, hein? Mas, queridos, não era só uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, né? Uma igreja que praticava, que vivia o espiritual, a cura, a libertação e a bênção, uma igreja que perseverava na oração, mas era também uma igreja que amava muito. É uma igreja que tinha de fato muito amor. Se você, a gente não precisa falar de amor, usar esse termo, basta ler os versículos pensando em amor. O que é amor no relacionamento com Deus, com as pessoas, com o próximo? Partindo disso aí, ler o texto, pronto. Quer ver? Vou ler para você ver. A partir do versículo 42, tendo em vista o amor. E perseveravam na comunhão, no partir do pão, na comunhão, perseveravam na comunhão, no partir do pão. O versículo 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso não é amor? Agora, vão para o capítulo 4, versículo 32, para vocês verem. Da multidão dos que creram eram um o coração e a alma. Da multidão dos que creram só tinha um coração e só tinha uma alma. Podia juntar as almas todas deles, os corações só dava um, era só um. Tamanho era a comunhão, tamanho era a união. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era um comum. Então, quero passar para o outro tópico, tá bom. Era uma igreja que amava. Você tem dúvidas disso? Depois de ler isso aqui, que eles perseveravam ali na partir do pão, na comunhão, e estavam juntos. Era uma igreja que congregava, queridos. Era outra característica dela. Era uma igreja que congregava. Olha o versículo 44 e 46 do nosso texto, que é Atos 2. No 44, ele vai dizer assim, ó, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, não é? Agora, olha o verso 46. Diariamente, gente, diariamente é todo dia, tá? Vem de dia, diariamente. Diariamente perseveravam unânimes. Todas essas palavras têm um significado muito profundo. Diariamente, todo dia, perseveravam teimosamente, persistia continuamente. Unânimes significa todos, sem exceção de um. Então, diariamente perseveravam unânimes no templo. No templo e nas casas, nos cultos, nos lares, que eles desenvolviam muito, tinham muito culto nos lares. Então, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, eles perseveravam diariamente no templo e nas casas, e ali eles comiam juntos, né? Eles aproveitavam para ministrar a ceia, né? E ali a ceia era diferente, era a mesa farta ali, e eles sempre estavam juntos, comiam juntos, era uma coisa fantástica. Eles haviam recebido o poder do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo ali, e o Espírito Santo é característica mesmo de unidade, essa é a função do Espírito Santo. É por isso que uma igreja que alega estar cheia do Espírito Santo, está vivendo o Espírito Santo, se ela não estiver unida, em união, ela não pode estar dizendo a verdade. Igreja está cheia está muito unida, cheia do Espírito Santo, daqui a pouco ela racha toda parte, né, desentende todo mundo, é estranho, porque a missão do Espírito Santo é exatamente unificar, estar junto. Por isso que diz, era um só coração e uma só alma, a unidade de pensamento, e concentrado na verdade, na doutrina verdadeira. Eles estavam ali, perseveraram na doutrina dos apóstolos, né, estavam juntos, com o coração e uma alma. Havia uma unidade entre conhecimento, entre a palavra do Senhor, enfim, tudo. Por que há tanta divisão? Parece que a Bíblia diz uma coisa para um e diz
uma coisa para outro, enfim, cada um entende de uma forma. Cadê o Espírito Santo para discernir, para unir as mentes e dizer, não, gente, é aqui, ó, é aqui, e todo mundo acata ali, então é ali, então vamos ali. Por que não, né? Não é assim, é assim, é assim, e aí causa toda essa divisão. Porque quando surgiu o protestantismo, que foi saudável, não foi um racha o protestantismo, não é? Protestou porque a igreja não tinha de fato nada a ver com a verdade. Por que depois do protestantismo não houve, não é, essa unidade de pensamento? Por que a coisa foi pulverizando e cada dia pulveriza mais? Por que não há essa unidade? O que acontece? Não é? Falha nossa, obviamente, não do Espírito Santo, porque o ideal era isso, eles estavam unidos num só pensamento, firme na doutrina. Por que eles pensavam uma coisa só, não é? Eles entendiam uma coisa só, e nós temos que entender diferente. Mas, enfim, queridos, era uma igreja que congregava, não é? Como nós vimos aqui, 44 e 46. O autor de Hebreus faz uma veemente exortação sobre esse assunto de congregar. Lá em Hebreus 10, 25, texto conhecido por nós, quando diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Primeiro ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Davi, no seu Salmo 84, ele diz sobre isso também, sobre a questão de congregar, sobre a questão de estar na igreja, quando ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Certamente ele compôs esse salmo dentro do templo e ele ficou ali contemplando algumas coisas que aconteciam. E ele pensou nas andorinhas, a igreja tem andorinha, né? Tem pardais, fala que privilégio desses passarinhos, esses pardais aqui, as andorinhas fazem os seus ninhos aí, criam os seus filhotes, fica o tempo todo tem um projeto de ficar na igreja aqui, só na igreja, que beleza. Os pardais fizeram as suas casas aqui também, moram aqui. Ele pensou nos levitas, né? Quando ele diz assim, ó, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Os levitas estavam sempre lá cantando, fala, que privilégio desses caras, que privilégio desses passarinhos de ficar sempre aqui. E ele disse, pensou, mas eu não preciso de invejar esses passarinhos, nem os levitas, porque eu também tenho privilégio, as portas estão sempre abertas, né, da igreja. Quando ele diz, um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Então, queridos, esse prazer, né, esse prazer de estar na casa de Deus, na igreja, hoje a igreja é o povo, é os irmãos, né, estar juntos, cantando, louvando, celebrando ao Senhor. Nessa época a igreja de fato era o templo, mas Deus, Jesus, né, destruiu o templo. Ele exatamente não destruiu, mas o templo não existe mais. Ele mesmo disse, não vai ficar pedra sobre pedra, porque o templo sou eu, né? Aí, sem querer, a gente recorda pessoas construindo o templo novamente. Olha que incoerência, não é uma coisa luxuosa, gastando rios de dinheiro, quando pessoas com frio, com fome, necessitados, e aí construindo uma coisa faraônica, uma loucura. Isso é uma loucura, gente. Isso é como a Torre de Babel. Além do mais, não existe essa história de templo mais. Jesus falou, não, isso não existe mais. Eu vou destruir, vou reconstruir em 3 dias esse templo. E ele, de fato, fez isso e reconstruiu o templo. E o templo é o corpo. O templo é a igreja dele, é o corpo dele. Não existe mais, é coisa do passado, não é? Então, e agora a gente tem o prazer não de estar no templo de Salomão, não de estar nesse templo que estão construindo, mas estar junto com o corpo de Cristo, adorando o Senhor.
E ainda, queridos, era uma igreja que adorava genuinamente, porque adorar é fácil, mas o difícil é adorar genuinamente, verdadeiramente. E aí nós sabemos de cor algo interessante, que para uma adoração ser genuína, precisa haver sintonia entre a boca e o coração, porque senão Deus vai dizer: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Foi o que ele disse para Isaías, e ele vai dizer de novo, se não houver uma sintonia. O problema é esse, que há uma dissonância entre o coração e a boca, o que fala. O coração não está sintonizado com aquilo que se diz. Eu acho interessante, queridos, eu não estou aqui para criticar música gospel, não é errado. O que eu estranho é o seguinte, que as músicas hoje, a maioria das músicas evangélicas, elas falam mais de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do que as músicas antigas. E você pode observar que grande parte dessas músicas são descartáveis. E às vezes ele fala o tempo todo, fica só falando Jesus, Espírito Santo, Jesus, Jesus, Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo. Isso com um mês passa. É interessante. Não existe aquela unção, aquela coisa, como músicas que eram compostas antigamente, e até nos nossos dias, né? Músicas que você sente a unção de Deus. Não adianta falar, não adianta ficar, às vezes nem canta uma música, fica 30 minutos, fica repetindo a mesma coisa, né? Aquilo se torna até uma ladainha no nosso ouvido, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, e você fica esperando sair alguma coisa, Espírito Santo, Espírito Santo. Não adianta, não adianta. Tem que haver, queridos, uma sintonia entre o coração e entre os lábios, uma motivação autêntica, verdadeira. Qual é a motivação do cara quando ele vai fazer um show na praça, do irmão quando vai cantar? Qual é a motivação? É financeira? É buscar glória para si? Ou é exclusivamente para Deus, para evangelizar com a sua boca, para edificar as vidas, para profetizar, para exortar? Qual é a motivação? E quem é esse irmão? O coração dele, a vida dele, a postura dele, o comportamento dele em casa, na rua, com a esposa. Como é que é esse cara? Como é que é? Que louvor que está saindo do coração dele, que ele está oferecendo para Deus? Que ele realmente está cheirando, está chegando cheiroso às narinas de Deus, como um aroma suave, né? O coração dele está cheiroso. Nós falamos sobre o bom perfume outro dia, né? Então, a igreja, ela sim, ela tinha uma adoração genuína, com toda certeza. Olha o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Falando sobre as características da igreja primitiva, aprendendo com isso, um culto simples, um culto tranquilo. Outra característica dela era uma igreja que evangelizava. Ela de fato evangelizava. E eu uso ainda o verso 47 que nós acabamos de ler para dizer que era uma igreja que evangelizava. Quando diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja bem, eu não me estribo apenas nesta passagem, acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, mas eu me estribo no crescimento tremendo da igreja primitiva. Se você começar a ler aqui, você vai ver o crescimento dia a dia, e é 5.000, 10.000, e daqui a pouco eles param, começam a falar em multidões. E eu pergunto a vocês, como é que esse povo iam se convertendo? Não era pelo trabalho da igreja? Essa não é a tarefa da igreja? Os anjos não vieram para fazer esse trabalho.
porque isso não é missão de anjo. Jesus não voltou. Era a igreja mesmo. Então era uma igreja que evangelizava, uma igreja que saía das quatro paredes. Uma igreja dinâmica não fica entre quatro paredes. E ela era uma igreja dinâmica. E o crescimento vem com o trabalho, com o evangelismo, com a proclamação da palavra. Era uma característica dela. É como eu disse aí em outros dias, que o termômetro de uma igreja é a evangelização. O termômetro de uma igreja é a evangelização. Você mede a igreja, o aquecimento da igreja pela evangelização. Se a igreja não evangeliza, ela vai estar fria, com certeza. O termômetro dela para medir como é que ela está é a evangelização. Ainda, queridos, para concluir, era uma igreja que dava testemunho aos de fora. Não é? A gente vai lendo o mesmo versículo e vai arrancando, não é, as verdades. É interessante que a gente não precisa criar. Para dizer que era uma igreja que dava testemunhos de fora, eu não preciso criar e não preciso nem ler outro texto. Eu leio o versículo 47 de novo. Observem, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aqui, queridos, no original, quando você lê, você percebe claramente, contando com a simpatia de todo o povo, é o povo, não é a igreja, contando com a simpatia da igreja, não. Isso não precisaria dizer, né? Isso seria chover no molhado, redundância. Quando fala contando com a simpatia, é que o povo era simpático com eles. Era uma igreja que era bom ter ela ali, que fazia diferença, que edificava as pessoas. Ainda que as pessoas não aceitassem Jesus, elas eram atingidas pela misericórdia, pela bondade. E era bom ter ela ali. Então o pessoal gostava, porque ela não perturbava, pelo contrário, ela era extremamente útil. Era assim que era, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo era simpático, aquela igreja. O crente primitivo, queridos, da igreja primitiva, ele era simpático. Ele era um cara simpático, ele era um cara sociável, um cara amigo, um cara tranquilo, um cara que se relacionava com o mestre dele, com todo mundo, sem problema algum, né? Fosse ele o que fosse um drogado, um homossexual, uma prostituta, quem quer que seja, porque aqui diz todo o povo era simpático, eles caíram na simpatia de todo o povo, né? Não tinha aquela redoma de proteção, aquela coisa, aquele ar de crentudo. Não tinha esse tipo de coisa. E aí eu pergunto, será que a nossa igreja também tem sido relevante à sociedade? Será que se nós sairmos daqui vai fazer falta? Alguém vai ficar triste ou vai soltar foguete? A igreja, ela precisa ser relevante onde ela está, senão ela não vai conseguir evangelizar de fato, porque o evangelismo vem pelo relacionamento, pela amizade, pela convicção de que aquilo ali é bom, de que aquelas pessoas ali de fato são bacanas, vale a pena estar junto deles. Então, como é que é a nossa igreja? Porque senão, ainda que cresçamos, nós vamos crescer numa espécie de gueto, um grupo ali diferente dos outros, que parece extraterrestre, aquele povo ali. Parece, até no vestir deles é até diferente que todo mundo, e eles fazem questão de ser diferente. Então eles têm a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de andar, um grupo. Entendeu? Mas não é assim. O crente tem que ser tranquilo, tem que ser amigo, tem que se relacionar. Essa é a forma de evangelizar. Eles caíram na simpatia de todos. E concluindo, queridos, tudo era diariamente. Tudo que é narrado aqui diz diariamente. Encontravam-se diariamente, cuidavam uns dos outros diariamente, ganhavam almas diariamente, examinavam as Escrituras diariamente e cresciam em número diariamente. A fé cristã era uma realidade diária e não uma rotina semanal. Não era apenas uma rotina semanal, porque o que pode acontecer no culto? Ser uma rotina semanal, eles vir para o culto, mas de uma forma de rotina, mas
3 vezes por semana e no domingo também, mesmo assim ser uma coisa rotineira, uma coisa mecânica, mas era algo com vida. E pode acontecer também de ser uma coisa, um dia por semana, no domingo simplesmente, vem no domingo e passa a semana toda sem nada, sem vir ao culto, sem buscar a Deus, sem ler a palavra, joga a Bíblia lá num canto e no domingo, se achar ela, pega de volta, bate a poeira e vai para a igreja. E a vida é assim. Não era dessa forma, era algo diário. Estavam ali, o culto era, a igreja era o tempo todo. Ia embora da igreja, estou na igreja, em casa, e a festa era permanente. Era assim que era. O poder da ressurreição de Jesus operava na vida deles por meio do Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, poder da ressurreição de Cristo. Eles estavam vivendo a alegria, essa alegria que a igreja precisa ter. A festa continua. Tinha um corinho antigo que diz que a festa ia acabar aqui e ia continuar nos céus. Alegra meu povo que a festa não vai acabar, quando findar na terra, no céu vai continuar. Alguém lembra desse cântico? Gente, não me deixa sozinho aqui não, né? Por favor. Não é nos nossos tempos não, né? Me contaram desse corinho, a respeito desse corinho. Entendeu? Então era festa, queridos. A igreja é festa permanente, porque o Espírito Santo alegra o coração. E aquele povo, pensa que eles não tinham luta. Ali tinha escravos ali, eles saíam no momento que os senhores deles permitiam, pessoas pobres, endividadas, passando por luta, mas aquela alegria inundou o coração deles e a festa era contínua, era o tempo todo. A igreja primitiva era dinâmica. E a nossa? Como é que é a nossa? O que a nossa precisa? O que você precisa? Estaremos tratando disso a partir do próximo domingo na escola dominical, com a revista maravilhosa, Revitalização da Igreja. É o tema. Olha que tema bacana. Inclusive, vou distribuir aqui para quem ainda não recebeu essa revista. Revitalização da Igreja, já distribuí várias, né, ainda tem algumas. Vamos colocar em pé então e vamos orar ao Senhor. Queridos, em pé, antes de orarmos, vamos ouvir o Cleito cantar uma música.